como a gente está aqui celebrando 4 anos de uma edificação daquilo que Deus está fazendo nessa comunidade. Então eu quero falar um pouco sobre essa construção, um processo de construção. Você pode dizer isso? Construção. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, antes de eu começar. Quem aqui gosta de obra? Quem é maluco aqui? Deixa eu ver. Quem gosta de obra? Bicho, tem gente doida aqui. Levanta a mão, só pra gente... Deixa ela de... Não, isso. Deixa a mão levantada. Não, mas tu gosta de obra? Já teve obra na tua casa? Você gosta? Não, obra. Quem gosta de obra? Aqui temos 3 aqui. Temos 3 pessoas. No final a gente vai orar. Orar por cura na mente. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu odeio obra. Com todas as minhas forças. Quem odeia a obra aqui? Aleluia. Obra é uma benção, né? Hã? No final a gente vai orar por você também, tá? Não, porque tem gente que gosta... Olha só, existe diferença entre gostar de mudar a casa... Gostar de aperfeiçoar a casa é uma coisa. Se eu perguntar aqui, quem quer melhorar a sua casa? Todo mundo vai levantar a mão. A pergunta é quem gosta de... aí é diferente. Eu nasci numa família, a minha mãe tinha obsessão por obra. Então todo ano tinha que fazer alguma coisa na casa. Bicho, teve uma época que não tinha mais lugar para telhado na minha casa. Eu moro nessa casa hoje, se você for lá, o sol não pega no chão, não tem lugar que bate o sol. É tudo telhado, é muita obra, lá muita obra. E toda vez que tinha obra, ia um ser humano lá, o nome dele é pedreiro. Tem algum pedreiro aqui? Não? Já riu, já sabe o que eu estou falando. Tem alguns pedreiros que são cheios de Espírito Santo, né? Tem, não tem? Mas a maioria é endemoniado, velho. Mas tem uns que são cheios. Pedreiro é uma bênção. Pedreiro é assim, você chega pro cara e fala assim, pinta essa parede aqui de amarelo, aí você vai trabalhar. Quando você chega de noite, ela tá o quê? Ela tá azul. Aí você pergunta, por que você fez isso? Ele, porque eu achei melhor. Você paga ele na sexta, ele some. Ele vai embora. Aí você contrata outro pedreiro, aí 3 semanas depois ele volta. Aí você fala, o que você está fazendo aqui? Não, voltei. Sou pedreiro. Obra, olha só, obra é um lugar confuso, é um lugar barulhento, é um lugar sujo, é um lugar perigoso. Você não pode soltar uma criança numa obra. Porque se você soltar uma criança numa obra, o que acontece? Ela pode se machucar. Obra é um lugar tenso, mas é algo necessário. Quem aqui já começou uma obra e no meio da obra se perguntou, por que eu fiz isso? Levanta a mão, pode levantar. Isso. Você fala, por que eu inventei isso? Só que já era, você começou, velho. Começou, agora não tem mais. Começou, não é isso? Fala para ela. Começou, pode falar para ela que ela começou, vai até o fim. É melhor. Começou, agora é melhor ir até. Enfim, parar no meio é terrível. Então deixa eu te dizer uma coisa. Obra é tenso, é complexo. Obra tem obreiro, obra tem pedreiro. Mas tem uma parada. Deus chama a edificação da casa de Deus de obra. Você pode dizer isso? Nós estamos em obra. A obra de Deus. A obra de Deus sempre é divertida? Sim ou não? Não. Sempre é legalzão? Não. Sempre é suave? Não. Quem já discipulou pessoas aqui? Levanta a mão. Quem já quis matar um discípulo? Pode levantar. Aleluia. Você nunca quis matar ninguém? Pode. Já quis, lógico que já. Um só, vários. Por quê? Porque nós estamos em obra. E obra é um lugar tenso, velho. Obra é um lugar estressante. Obra é um lugar onde você quer matar alguém. Porque a gente não pode ser... A gente tem que tirar o romantismo da parada. A igreja de Deus é a obra. Quer ver? Vamos olhar um texto. Abre lá em Efésios 4. O famoso Efésios 4. Muita gente leu esse texto, né? Nos últimos 15 anos. Glória a Deus.
Aleluia! Onde estão os obreiros aí? Ninguém mais quer saber da obra. Onde estão os obreiros? Nego assim, ó, calado, né? Ninguém fala mais nada. Dá um amém de vez em quando aí. Tem algum pentecostal aí? Alguém vai rodar? Alguma coisa? Não? Olha aí. Isso aí. Efésios 4:11. Você abriu aí? Abre aí para depois não falar que eu sou doido, hein? Diz assim. Ele, Cristo, né, designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, ainda outros para pastores e mestres, né? 5 ministérios. Estamos juntos? Beleza. Para quê? Versículo 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos, repita comigo, santos. Aperfeiçoamento dos santos para quê? Para a obra do ministério. Opa! Chegou. Então vem comigo aqui vocês. Quem já ouviu muito falar de 5 ministérios? Quem aqui? Apóstolo, profeta, pastor, né? A gente gastou muito tempo ensinando sobre isso, né? Sim ou não? O Brasil se falou muito sobre isso. Opa, saí do ângulo da câmera. Aqui, ó. O Joey, que trabalha com ele, fica desesperado. Ele falou, pelo amor de Adonai, fica parado. Eu vou ficar aqui. O cinegrafista tem que se mexer. É isso aí. Então, a gente gastou muito tempo falando sobre 5 ministérios. Tem apóstolo, tem profeta, tem evangelista, tem não sei o quê. Quem que é apóstolo? Quais são as marcas de um apóstolo? Como que acha um apóstolo? Vamos ungir os de apóstolo. E ficou falando de apóstolo, de profeta. Gente, falou tanto de apóstolo no Brasil, aqui não, porque aqui é diferente, né? Aqui é Petrópolis. Mas no Rio de Janeiro, se tu levantar uma pedra, você é um apóstolo de badela. Ninguém mais quer ser pastor, já reparou isso? Todo mundo quer ser apóstolo. Porque os 5 ministérios parece que são 5 superpoderes da Liga da Justiça. Que o cara é o super ninja e ele, quando ele subiu de nível e agora ele domina sobre o universo. Só que o que Paulo está falando? Qual que é o foco? Ele diz que Deus deu uns para apóstolos, outro para profeta, pastor, evangelista e mestre. Para quê? Para capacitar, para treinar os santos. Repita comigo, santos. Para quê? Aperfeiçoar os santos para quê? Para a obra do ministério. Então pergunta do milênio aqui, do milhão, né? Do milênio. Para que servem os 5 ministérios? Para treinar os? E para que servem os santos? Para a obra do ministério. Quem é que faz a obra? Os santos. São os 5 ministérios? Não. Qual a função dos 5 ministérios? Treinar os santos para quê? Para a obra. Os 5 ministérios são os técnicos. Quem gosta de futebol aqui? Né? O que tem mais no Campeonato Brasileiro? Tem mais jogador ou mais técnico? Hã? Quem que ganha mais? O técnico ou o jogador? Jogador. Quem que levanta a taça? Quem que decide a partida? Quem que entra no campo? O que faz o técnico? Fica do lado de fora gritando. É isso que serve os 5 ministérios, ficar gritando, só isso. Os 5 ministérios, ele tem a função de treinar. Mas quem é que joga? Os santos. Quem são os jogadores? Os santos. Até aqui tudo bem? Sim ou não? Quem é que vai expulsar o demônio, gente? Agora a pessoa pensou, né? Não, agora é o pastor. Agora é o pastor. Quem é que vai pregar o evangelho? Os santos. Quem que vai se envolver com a obra de Deus? Para que o pastor... Já viu isso? Essa é boa, né? Não. A gente está pagando o salário dele. Ele que tem que fazer. Eu não tenho que fazer. Ele é pago para isso. Para que o pastor é pago? Hã? Exatamente. Sabe por que o pastor é pago? Para orar, para jejuar, para estudar as escrituras, para se preparar, para treinar os... Mas quem que faz a obra? Aí, agora sim, vamos continuar. Nós estamos na obra, vamos seguir. Versículo 12. E tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. E qual que é a obra do ministério? A edificação do corpo de Cristo. Você pode falar isso? Edificação do corpo de Cristo. Pergunta, o corpo de Cristo já está de pé? Está pronto? Não. O corpo de Cristo está em construção. Nós estamos em obra.
Aleluia. E quem que faz a obra? Os santos. E os pastores e apóstolos, profetas, servem para quê? Treinar os santos para a obra. Aí você vai falar assim, talvez você fale, mas eu não quero não. Eu não quero estar na obra não. Eu só quero assistir. Eu só quero, né, sentar e ficar na minha. Eu quero que... Então, provavelmente você não é salvo. Aleluia. Porque os santos ou os consagrados ao Senhor são aqueles que foram consagrados ao Senhor por meio da obra de Cristo na cruz e foram empoderados pelo Espírito para serem participantes de um reino. Então, os santos é aqueles que estavam no império das trevas, o poder de Cristo, da obra de Cristo, moveu a mão de Deus, e a mão de Deus foi dentro do império das trevas, tirou a sua vida e transportou para um reino do Filho, o reino esse que está vindo, porque Cristo está vindo para estabelecer o reino. Você já faz parte de um reino que nem foi estabelecido na terra ainda, mas você já está lá. E você já está no reino de Cristo. E se nós fazemos parte de um reino, fomos consagrados pelo Espírito para fazer parte desse reino, quer dizer que nós estamos envolvidos com a obra de Deus. Não existe opção para você não fazer parte da obra. Se você não faz parte da obra, provavelmente você não é salvo. Você assiste culto. Você sabe que ser santo não é assistir culto. Ser santo é ser consagrado para essa obra. Redimido pela obra de Cristo. Você não tem opção. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos recapitular. Nós estamos falando sobre a obra. Lembra que eu falei da obra? Nós estamos falando sobre a obra. Isso aqui é uma obra. Isso aqui é parte da obra de Deus em Petrópolis, parte da obra de Deus no Brasil. Essa comunidade faz parte da edificação do corpo de Cristo nessa nação. Então, o que está acontecendo no Mevão Petrópolis é a obra de Deus, a construção dessa casa. Para quê? Para que o corpo de Cristo seja levantado na terra. Esse corpo ainda não está levantado, ele está em processo. Você lembra quando Cristo disse? Ele disse assim, uma vez, os pássaros têm os seus ninhos e as raposas, né, as suas covas, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar. O que ele estava dizendo? Ele não estava dizendo que não tinha casa para morar. Ele estava dizendo que não tinha um corpo preparado para que a cabeça fosse sustentada na terra. Nós estamos trabalhando para que o corpo de Cristo seja construído. A edificação da casa de Deus. Essa é a obra de Deus. E você não foi chamado para assistir, você foi chamado para ser um obreiro, um santo. Alguém que vai fazer parte dessa obra. Beleza? Sim ou não? Estamos juntos? Então, beleza. Agora, vamos abrir em Efésios 2, para a gente ver o processo dessa obra. Efésios 2. Capítulo... Vamos ler 13. Efésios 2, 13. Diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, vieste para perto pelo sangue de Cristo. Pelo sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz e de ambos os povos ele fez um. Derrubando a parede da separação, em seu corpo desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para si mesmo criar dos dois um novo homem, fazendo assim a paz. E versículo 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus, e um só corpo, tendo por ela destruído a inimizade, e vindo ele proclamou a paz para nós que estávamos longe, e também para os que estavam perto, pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Assim, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, concidadãos dos santos e membros da família de... Então, primeira coisa aqui. O sangue foi derramado de Cristo para quê? Para que aqueles que estavam longe fossem aproximados daqueles que estavam perto, ou seja, os gentios, no caso nós, fomos aproximados dos judeus,
E por meio do derramamento do sangue de Cristo, nós fomos unidos por causa desse sangue. E ele, dos dois povos, ele fez um povo. E ele nos fez a família de Deus na terra. Então nós somos a sua família. Todos aqueles que creem na obra de Cristo, que Cristo é aquele que encarnou, aquele que morreu na cruz, ressuscitou, o enviado de Deus para redimir a humanidade. Se você crê nisso, que ele é aquele que ressuscitou e ele está voltando para governar o mundo, se você crê que ele é o Messias, o enviado de Deus, então você foi aproximado de Deus e você faz parte da família de Deus. Estamos juntos? Então a igreja, o povo de Deus, é chamado de família. Agora a primeira coisa aqui que a gente fala sobre construção. O que define se alguém é da tua família ou não? O sangue. É se você gosta dela ou não? Sim ou não? Não. É se você tem afinidade com ela? Não. Se você se veste igual? Fala igual? Pensa igual? Quem aqui tem alguém na tua família que é totalmente diferente de você? Agora não precisa levantar a mão não. Quem aqui você tem alguém na tua família que você, se você pudesse, você... Aleluia. Quem tem uma tia? Aquela tia. Aquela. Sabe aquela pessoa que você fala assim, por que essa pessoa é da minha família? Não tem nada a ver comigo. É totalmente diferente, pensa diferente, se veste diferente. Só que o que faz ela ser da sua família? O sangue. O que define a família de Deus? O sangue. Todos nós somos participantes do mesmo sangue, do sangue de Cristo. Isso significa que tem pessoas na família de Deus, no Rio de Janeiro, que são totalmente diferentes de você. E você pode até não gostar muito dela, mas você tem que engolir ela. Porque ela é da sua família. Glória a Deus. Então a construção da casa de Deus não é baseada em, como é que é a palavra? Em afinidade. Não, eu só me envolvo com quem eu tenho afinidade. Isso não é reino de Deus. Porque, queridos, eu me relaciono com gente totalmente diferente de mim. Você tem noção, semana que vem eu vou ministrar para um grupo de católicos em São Paulo. Saca católico? Então, os irmãos católicos? Então, eu vou lá ministrar para os irmãos. Aí a pessoa fala assim, não, mas católico adora imagem. Pô, mas evangélico adora dinheiro, tá tudo certo. Só muda entendeu? Glória a Deus. Aleluia. Tipo, um amém, né? Ele está construindo uma família que não está relacionada à afinidade pessoal, a partido político, a tipo de música, a tipo de vestimenta. O que define a família de Deus em Petrópolis não é as pessoas que você gosta, é aqueles que são participantes do sangue de Cristo. E ele está construindo. Ele falou, eu edificarei a minha. Ele que está edificando, ele que define quem entra, quem sai. Não é você que define. Ele disse, não foi você que me escolheu, fui eu que te escolhi primeiro. Então ninguém aqui pode aceitar Jesus, isso é impossível. Aleluia. Porque ele disse o quê? Eu que te escolho, não é você que me escolhe. Então como é que alguém aceita Jesus? Me fala. Impossível. Aleluia. Ele botou as pessoas na família e você tem que aprender a lidar com isso. Você vai ter que abrir mão do seu orgulho e das suas convicções, dos seus preconceitos e vai ter que botar a mão na massa nessa construção. Glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui sobre construção de... A construção do reino de Deus é feita com pedras vivas. Quem já leu isso na Bíblia? Pedras vivas. Estamos juntos? Não é tijolo de barro. Por quê? Porque o que foi construído com tijolo de barro? Qual foi a construção que foi construída com tijolo de barro? Babel. Babilônia. Gênesis diz que havia um demoniado chamado Nimrod, talvez o primeiro imperador do mundo. Primeira expressão assim mais efetiva do anticristo.
espírito do anticristo. E esse cara, Nimrod, construiu uma torre, chamada Torre de Babel. E como é que ele construiu esse império satânico? Com tijolos de barro. Mas a Bíblia diz que os altares do Senhor, a edificação do reino de Deus, são feitas de pedras vivas. E a lei do altar dizia que a pedra que era utilizada para edificar o altar não podia sofrer intervenção de ferramenta humana. Isso significa que dentro de uma construção da casa de Deus, ninguém vai entrar na forma. O que é tijolo de barro? Tijolo de barro é você pegar o barro, homem, estamos juntos? E você coloca numa forma. Aí você bota o barro aqui, sai um tijolo. Coloca o outro barro aqui, e o que acontece? Um monte de tijolo igual. E o nome disso é império. Isso é a construção do império das trevas. Todo mundo igual. Todo mundo dentro da mesma forma. Aleluia. Reino de Deus é feito com pedras vivas. E as pedras vivas não podem sofrer intervenção de ferramenta humana. Você não pode lapidar a pedra para ela se encaixar no lugar. Você vai ter que achar o lugar dela para ela se encaixar. Não, vamos dar um jeito nela aqui para ela se encaixar aqui na construção. Não. Você vai ter que achar o lugar dela na construção. A construção vai ter que achar um jeito de encaixar as pedras para que tudo funcione e uma sustente a outra. Mesmo que se for uma pode ser pequenininha e a outra ser grande. Uma ser mais forte, a outra ser mais fraca. Uma ser mais pontuda, a outra ser mais redonda. O reino de Deus é construído assim. Então, primeira coisa, o corpo de Cristo está sendo construído. Cristo disse, eu edificarei a minha. Cristo, que disse que ia edificar a igreja, ele estabeleceu um processo. Qual o processo? Ele deu uns para apóstolos, um para pastores, profeta, evangelista e mestre, 5 ministérios, 5 técnicos. Qual a função desses caras? Pregar? Não. Qual é a principal função de um pastor, gente? Hã? Não. Não. Qual que é a principal função de um pastor? Treinar os santos. Essa é a principal função de um pastor. Qual que é a principal função de um mestre? Treinar os santos. E a principal função de um profeta? Estamos juntos? Então ele disse, eu edificarei a minha igreja. Como que ele vai edificar? Ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses que ele deu para a igreja vão treinar os santos, e os santos são treinados e consagrados pela obra do Espírito para se envolver com a obra de Deus. E qual é a obra de Deus? A edificação do corpo de Cristo. E a edificação desse corpo, existem algumas regras. O corpo de Cristo não é feito de tijolo. Ele é feito de pedras vivas. E essas pedras não podem sofrer intervenção humana. Só a intervenção do Espírito. Isso significa que vão haver pedras totalmente diferentes umas das outras. E nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Porque não é você que escolhe quem faz parte, é Ele que escolhe. Ele disse, eu escolhi. Não sei se você sabe, mas a Bíblia diz que o livro da vida já está escrito desde antes da fundação do mundo. Significa que todo mundo que tem que estar ali já está escrito nesse livro. E esse livro está na mão de Cristo, porque Ele tomou o livro da mão do Pai em Apocalipse 5. Isso significa que quando você aceitou Jesus, lembra quando você aceitou Jesus? Aquilo que é impossível. Quando você disse naquela noite, Senhor Jesus, alguém fazia, você repetia, né? Nessa noite, eu te aceito, como Senhor e Senhor Salvador da minha vida. Aí tinha aquela frase que era melhor, né? Aí alguém falava assim, escreve agora o meu nome. Então, isso é muito ruim, né? Isso no caso é impossível. Glória a Deus. Porque o livro da vida já está escrito. E todos aqueles que fazem parte desse reino já estão com o nome lá. É Ele que escolheu. Como é que Ele escolheu? O problema é dele. Todos aqueles que recebem a Cristo como Senhor da sua vida já têm o seu nome escrito no livro. Ponto final. A questão é que se somos sendo edificados como uma casa espiritual, a família de Deus, a igreja, o corpo, ou todos os nomes que Paulo fala, está sendo levantada uma estrutura
espiritual na terra, que é feita de pedras vivas. E o que nos une é o sangue, porque é o sangue de Cristo que nos aproxima. O fato de Cristo ter derramado o teu sangue por mim e eu ter recebido essa realidade de Cristo no meu coração, faz com que eu e você, o que nos une não é a nossa afinidade. Pô, eu acho você legal. Ou não, nem acho você tão legal assim. Mas o que nos une é o sangue. Você sabe que a Bíblia manda amar, né? Ela não manda gostar. Aleluia. É boa, lógico que é boa. Eu não gosto de todo mundo não, querido. Você não é obrigado a gostar não, tá? Seja livre agora disso agora. Seja livre, glória a Deus. Você não precisa gostar de todo mundo na igreja não, querido. Mas o que diz a Bíblia? Qual é o mandamento? Você é obrigado a amar. Você pode até não gostar. Pegou? Porque amar não é um sentimento, amar é um mandamento. Amar é dar a sua vida pelo próximo, mesmo que você não goste tanto dele assim. Mesmo que o jeito que ele lida com a vida não é como você faria. Você não gosta de como ele lida com a vida dele, mas não importa. O que nos une é o sangue. E a casa de Deus é construída com pedras vivas. E essas pedras vivas não entram em escola de formação de crente. Quem já viu isso? Escola de formação de alguma coisa. Aleluia. Bom, está filmando, vamos continuar. Esquece essa parte. Você está em Efésios aí, vamos continuar lendo. É muito bom, né? Escola de formação de discípulos, escola de formação de líderes, escola de formação de crentes, escola de formação de pastores. O que você está fazendo? Colocando tudo na forma. Só que forma não tem nada a ver com o reino de Deus. Aleluia. O que é mais fácil? Lidar com cada um no dom e na graça que ele recebeu de Deus e posicionar cada um no seu lugar certo ou botar todo mundo numa forma? O que é mais fácil? A forma, lógico. Mas qual que é o mandamento? Pedra. Aqui, ó, vem comigo aqui, vou dar um segredo aqui, ó. Você sabe qual é a principal função de um líder? Eu vou falar o líder evangélico endemoniado e o líder do reino de Deus, tá? Primeiro, o líder evangélico endemoniado. O que o líder evangélico endemoniado faz? Ele tem uma visão, ele tem uma missão. Aí o que ele faz? Ele trabalha para todo mundo entrar na visão dele e entrar na missão dele. Ou seja, todo mundo trabalha para a minha missão. Isso é o endemoniado. O líder do reino, o que ele faz? Ele olha para todo mundo e ajuda todo mundo a descobrir qual é a tua missão, qual é a tua missão, qual é a tua missão, qual é a tua missão. E ele te ajuda a entrar na sua missão. E ele não faz você trabalhar para a missão dele. Por isso que toda vez que um líder tem uma comunidade, alguém sai da comunidade dele e vai para outra comunidade na cidade, para ele, aquele cara morreu, ele não é mais da família dele. Quando ele passa na rua, ele não dá mais bom dia para aquela pessoa. Por quê? Porque ele não é mais da igreja dele. Só que ele não tem igreja. A igreja é de Cristo. Aleluia! Quem já viu aquela frase assim, vamos na igreja do pastor Zezinho? Quem já viu essa frase? Nunca mais fale isso, porque nenhum Zezinho tem igreja. A igreja é de Cristo. Glória a Deus. Vamos continuar. Está filmando, vamos lá. Vai ter edição. Efésios 2, versículo 20. Vamos continuar falando sobre a construção, a edificação. Edificado sob o fundamento dos apóstolos e profetas. Efésios 2, 20. Edificado sob o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina, ou pedra angular. Então, o fundamento que sustenta a construção é Cristo. Versículo 21. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser o quê? Para ser templo santo no Senhor. Agora, mais uma aqui, ó. Vem todo mundo aqui comigo. Quem já ouviu isso aqui, ó? Não, você precisa congregar, você precisa estar junto do corpo. Aí alguém vira para você, não, eu não preciso estar com ninguém. Eu sou o templo, eu sou o templo do Espírito. Quem já ouviu isso? Não, eu sou o templo. Só que, não sei se você já reparou, mas toda vez nas escrituras que fala sobre templo, sempre fala no plural. Ninguém aqui é o templo do Espírito. O Espírito habita em você.
Mas o Espírito foi enviado do céu para habitar em você, para transformar você numa pedra vivificada. 22. No qual também vós, juntos, repita comigo, juntos. É individual? É coletivo. Existe uma construção coletiva. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantas igrejas tem em Petrópolis? Mas será que tem muitas? Ou será que tem uma? Quantas igrejas tem em Petrópolis? Não, mas tem uma ou tem várias? Entendeu a parada? Quando ele fala para as 7, lembra das 7 igrejas? Apocalipse? Sim ou não? Ele está falando para uma igreja ou para uma cidade? Hã? Para uma cidade, não é? Quantas igrejas locais tinha ali dentro? Várias. Mas ele fala para ele fala o quê? Escreve ao anjo da cidade de, sei lá, Laodiceia. Só que ele está falando para quem? Para cidade. Estamos juntos? Mas quantas igrejas locais tinha ali? A gente não sabe. Então, quantas igrejas tem em Petrópolis? Uma. A igreja de Petrópolis. Ponto final. Nós precisamos entender que a gente tem que quebrar essa parada. Não, nós somos a igreja do Mevan. Ali é a igreja do Sará Nossa Terra. Aqui parece que são igrejas diferentes. Mas só tem uma igreja. A pergunta é, quem que faz parte dela? Porque tem um monte de gente que está sentado nos cultos no domingo, que não faz parte dessa igreja. Que não são santos, não são consagrados. São apenas assistidores de culto. Então, juntos, nós estamos sendo edificados. O reino de Deus é coletivo. Tudo que se remete ao reino de Deus é corporativo, não individual. Deus que é Deus, pensa comigo, Deus, o Todo-Poderoso, saca Deus? Quando ele foi criar o homem, o que ele disse? Façamos o homem. Imagina, Deus saca o todo. Aí quando Babel estava sendo edificada, Deus resolveu ir lá. Aí o que ele falou? Quem lembra? Desçamos para ver o que eles estão fazendo. E quando Deus quis enviar alguém, Isaías 6, ele disse assim, a quem enviarei? Quem há de ir? Por nós. Se o próprio Deus, quando se trabalha com edificação, ele fala no plural, imagina você. Não existe o trabalho nessa edificação, não existe trabalho solo. Amém, gente? É coletivo. Então nunca você pode falar, eu só faço o que Deus fala comigo. O nome disso é burrice. Quem já viu isso? Eu só faço o que Deus fala comigo. O nome disso é burrice. Apocalipse tinham quantas igrejas? 7. Lembra? 7 cartas. Lembra disso? Apocalipse 1. João vê a glória de Cristo. Lembra disso? Ele vê Cristo na sua glória, seus olhos como chama de fogo, o seu rosto brilhando como o sol, um peitoral de sacerdote, vestes brancas, as estrelas nas mãos, uma espada saía da sua boca, os seus pés como bronze. Ele viu a plenitude da glória de Cristo, ele cai como morto. Aí, quando ele vai profetizar para as 7 igrejas, para uma igreja ele fala assim, assim diz aquele que tem a espada na sua boca. Aí para outra igreja ele fala assim, assim diz aquele que tem as estrelas nas suas mãos. Aí para outro ele fala assim, assim diz aquele que tem um rosto que brilha como o sol. Se você perguntasse para a igreja 1, como que é a glória de Cristo? O que ela ia falar? Aquele que tem a espada na sua boca. Só que aí se você perguntasse para a igreja 2, o que ela ia falar? Não, você está errado. A glória de Cristo é aquele que tem a estrela na mão. Você não está ouvindo de Deus direito. Aí o terceiro ia ouvir isso e ia falar o quê? Não, vocês não jejuaram essa semana. Cristo é aquele que tem o brilho como sol. A pergunta é, qual que era o problema? O problema é que os 3 estavam certos. Só que os 3 tinham uma visão parcial.
Os três tinham uma visão correta da glória de Cristo, mas os três só tinham uma parte da visão. Qual é a única maneira das 7 igrejas conseguirem alcançar a visão completa da glória de Cristo? Juntando o que cada um tinha ouvido. Por isso que no final diz assim, quem tem ouvidos o que o Espírito, as igrejas. O que o Espírito diz às igrejas é o que você precisa ouvir. Por isso que a edificação é coletiva. Não, Deus está falando algo aqui. Deus está falando. O que Deus está falando aqui é bom, mas não é tudo. E por isso nós precisamos de humildade. Eu vou precisar me submeter a outro. O que Deus está te falando? Porque o que ele está falando para ele vai complementar o que eu estou ouvindo. Porque quem fala, eu só faço o que Deus fala comigo, é burro. Porque Deus não dá tudo para ninguém. Deus só dá parte. Porque Ele te obriga a te se humilhar. Eu tenho um ancião, um apóstolo ancião, tem até um livro dele aqui, do Harold Walker. É um cara assim muito querido por mim. Ele disse uma coisa para mim que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim para mim, Fábio, Deus, tem coisa que você pede para Deus que Deus nunca vai te dar. Que benção, né? Um apóstolo vira para você, tem coisa que você pede para Deus que Deus nunca vai te dar. Eu falei, pô, que bom, né? Mas por quê? Aí ele falou assim, por quê? Porque Deus já deu para outro. Então, Deus não vai te dar, sabe por quê, Fábio? Porque você vai ter, Deus não vai te dar porque Deus vai te obrigar a se humilhar. E ir no outro e falar assim, você me dá aquilo que Deus te deu? Porque a construção é coletiva. O que nos une é o sangue. O edificador é Cristo. A maneira de edificar é enviando ministérios para treinar os santos. A matéria-prima são pedras vivas. E a maneira que a gente vai movimentar essa edificação é coletiva. Deixa eu dizer uma coisa muito séria aqui. Enquanto em Petrópolis ou no Rio de Janeiro, cada um ficar girando em torno daquilo que Deus está falando consigo, sempre nós vamos experimentar uma glória parcial de Cristo. Amém? Quem entendeu isso? Quem sentiu o cheiro de pizza? Glória a Deus. Amém, gente? Amém. Então vamos avançar. Então, terminando essa introdução, vamos agora para a palavra de verdade que eu quero falar. Você está rindo? É sério, vamos lá, vamos nessa. Versículo 22. Vamos para a palavra de verdade. No qual, Efésios 2, 22. Você que está nos assistindo pela câmera, até aqui foi só a introdução. Vamos lá. Você sabe que quando alguém está pregando e fala assim, já estou terminando, você sabe que isso não quer dizer nada, né? Quando alguém fala assim também, é o último texto, isso também não significa nada. Ele pode ler um salmo, né, de 15 páginas. Então vamos lá. Efésios 2, 22. Diz assim, no qual também vós, juntos, sois edificados, para quê? Para a morada de Deus no Espírito. Então, vamos recapitular. Nós estamos em construção. Você pode falar isso? Construção. E quem começou a construção? Cristo. Ele disse o quê? Eu edificarei a minha igreja. E se ele que edifica e a igreja é dele, ele escolhe como é. Estamos juntos? E aí, a Bíblia diz em Efésios que ele deu, ele quem? Cristo, que é o dono da obra, deu 5 ministros, 5 tipos de pessoas, para quê? Com que função? Para ter anel de ouro, viajar para Israel, né, e ganhar muito dinheiro? Não. Esses 5 ofícios ministeriais tinham a função de ser treinadores, capacitar os santos. Para quê? Para que os santos se envolvessem com a obra do ministério. A obra do ministério é essa que é a edificação do corpo de Cristo. E esse corpo não está pronto, ele está em processo. E o que une as pessoas nessa obra não é identificação pessoal, não é teologia, não é filosofia, não é maneira de se vestir, não é se você gosta de barba, se você não gosta de barba, se você gosta de lagoinha, se você não gosta de lagoinha, se você veste terno, se você veste bermuda.
O que une as pessoas nessa obra não é se você gosta do outro, é o sangue. Porque o sangue que une essa família. O poder liberado na cruz é o que une as pessoas para essa obra. Isso significa que se você foi traído para essa obra, você não tem opção. E aqui eu vou abrir um parêntese, até aqui eu me comportei, vou polemizar só um pouquinho, aqui, ó, só aqui, ó. O parêntese. Talvez você seja calvinista ou arminiano. Para mim, não importa. O arminiano vai dizer que você tem livre-arbítrio para entrar no reino. O calvinista vai dizer que você não tem livre-arbítrio para entrar no reino. E para mim, se você quer acreditar, não importa. Mas uma coisa é certa. Depois que você entrou no reino, vou repetir o que eu falei. Você pode acreditar que tem livre-arbítrio para entrar no reino. Beleza? Outros vão acreditar que você não tem livre-arbítrio para entrar no reino. Mas a partir do momento que você entrou no reino de Deus, você não tem livre-arbítrio. O que significa a palavra livre-arbítrio? É quando você diz que você é árbitro de si mesmo. Você manda na sua vida. Quem gosta de futebol? Para que serve o árbitro? Para ditar quê? As regras. Imagina se no jogo, Flamengo e Vasco, final do Brasileiro. Final, não existe final do Brasileiro. Mas imagina se tivesse. Mas se tivesse uma final do campeonato, Flamengo e Vasco. Tira o árbitro. E cada um tem livre-arbítrio. O que ia ter? Nunca mais na história do futebol ia ter um impedimento. Nunca mais. Porque é livre-arbítrio. Livre-arbítrio é o quê? Se eu sou árbitro de mim mesmo, eu decido se eu estou no impedimento ou não. Eu decido se eu sair. Nunca mais a mulher sair. Nunca mais. Nunca mais vai ter uma falta. Você sabe o que é isso? Igreja evangélica brasileira. As pessoas querem tirar o árbitro. Deus. E todo mundo diz, eu que mando na minha vida. Eu mando em mim e ninguém tem nada a ver. Provavelmente essa pessoa vai para o inferno. Porque se ela diz que ela manda nela, ela não faz parte de um reino. Porque quem faz parte de um reino submete a um rei. E as suas leis. Se você diz que a vida é minha e ninguém não tem nada a ver com isso, provavelmente você vai para o inferno. Você não tem vontade, querido. Glória a Deus. 2 améns, né? Aleluia. Não é isso? O que diz a Bíblia? Tributai ao Senhor glória e honra. Aí vamos começar um culto? Vamos louvar a Ele. Aí sempre tem alguém que fala assim, não quero não. Eu não estou afim. Mas ninguém te perguntou o que você quer, querido. É o que está escrito. A Bíblia diz, a lei diz, tributai a Deus o Rei. É tributo. Glória e honra, poder, louvor. Você não tem que querer, você tem que fazer, você tem que obedecer. Aí alguém vai falar assim, mas eu não quero congregar não. Mas você não tem que querer, querido. Porque a lei diz, não deixe de congregar. Essa é a lei. Aleluia! Mas eu não gosto, ninguém te perguntou nada. Aí alguém fala assim, não, mas, gente, quem conhece a lei da palmada? Lei da palmada, sabe o que é isso? Tem uma lei, né, acho que já foi aprovada, que impede os pais de bater nos seus. Mas o que diz a lei? Não retém a vara do seu filho, porque senão quando ele crescer, vai dar ruim. Aí dentro da igreja evangélica, não, eu concordo, eu acho que não tem que bater não. Não, eu acho que tem que bater. Ah, não, eu acho que... Bicho, ninguém te perguntou nada. Ninguém quer saber a tua opinião. Aleluia! Ninguém quer saber a tua opinião. Ninguém mais quer aqueles concílios, aquelas reuniões, assembleia, aquelas coisas endemoniadas. Quem já foi nesses negócios? Concílio, assembleia, como é que é o nome daquele negócio lá? Concílio geral, assembleia, reunião geral. Os evangélicos entravam, ficava todo mundo endemoniado. Aí alguém falava e todo mundo ficava votando. Bicho, cala a boca, ninguém precisa votar aquilo que já está escrito. Aleluia. Mas eu não gosto, não quero. Então, vai, meu, pro inferno, vai, já vai logo. Para que você quer estar vindo aqui? Está perdendo seu tempo.
Você precisa se doar, você precisa amar o próximo. Mas sempre tem alguém que fala assim, não, eu não quero ser grande, não. Quem já viu isso? Eu quero ser grande, não, eu quero ser aqui, ó, eu quero ficar na minha. Né? Quando alguém diz que não quer ser grande no reino, o que ele está dizendo? Hã? Não, o que ele está dizendo? Porque no reino de Deus, o que diz? O que diz a lei? Quem é maior no reino? Maior é aquele que serve. E menor é aquele que não serve. Então, quando alguém fala, não quero ser grande, não, o que ele está dizendo? Eu não quero servir ninguém, eu só quero ser servido. Aí você pode falar, não, mas você está me pressionando. É exatamente isso que eu vim fazer aqui. Tem uma pastora que caminha conosco, eu fiz aniversário essa semana, ela mandou uma mensagem. E ela falou assim, Fábio, você tem uma característica que você me ajuda a entender quem eu sou em Deus e me obriga a ser. Então, é isso que eu quero ser. Eu quero obrigar você a se converter ao propósito. Ah, mas você é muito duro. Bicho, Jesus chamou Pedro de diabo. Tem noção? Eu sou legal. Imagina, se chama um cara de diabo hoje, nego processa. Aleluia. Então fechou o parênteses aqui, ó. Lembra do parênteses aqui, ó? Aqui, ó. Então vamos continuar. Terminando a introdução, agora vamos para a palavra. Vamos ler de novo. Efésios 2, 22. No qual também vós juntos sois edificados para quê? Para a morada de Deus no Espírito. Qual o objetivo da construção da casa de Deus? Qual que é o objetivo? Qual o fim desse negócio? Para que a gente vai se envolver nessa obra? Tem que ter alguma coisa de bom, né? Qual que é o objetivo final? A habitação da presença de Deus no nosso meio. Vou repetir. A habitação da presença de Deus no nosso meio. Quantos querem a presença? Mas você quer mesmo? Tem certeza? Você lembra lá? Vamos voltar para Apocalipse. Vamos ler lá. Apocalipse 3. Aleluia. Aleluia. Apocalipse 3. Versículo 20. Apocalipse 3, versículo 20. Todo mundo achou? Abre aí, para depois não me chamar de maluco. Apocalipse 3, 20 diz assim: estou à porta e bato. Quem está falando isso aqui? Cristo. Beleza? Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Pausa. Para quem que ele está falando isso aqui? Para quem que ele está falando isso aqui? Para a igreja de? A igreja de Laodiceia. Tamo junto? Então o que ele disse? Estou à porta aí. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu vou entrar. Quem já usou esse versículo para evangelizar não crente? Pode levantar, né? Levanta, pode. Isso. Abre a porta do seu coração. Não é? Jesus quer entrar na sua vida. Não é isso? Hã? Ele é educado, ele não vai invadir a sua vida. Você tem que abrir. Né? Ele não vai dar uma pesada. Aí você chegava para a pessoa na rua, abre a porta do seu coração, querido. Ele quer entrar para ceiar com você. Não é lindo? Só tem um problema. Ele nunca disse isso aqui para algum não crente. Ele disse isso para quem? Para a igreja. Isso significa, vem comigo aqui, querido, que tinha uma igreja na cidade de Laodiceia. Saca a cidade? Uma igreja inteira que tinha culto de crente, culto para Cristo, cantava a música de Cristo, fazia ceia de Cristo, fazia reunião para Cristo. Tinha tudo, querido. Tinha tudo, menos uma coisa.
menos a presença de Cristo. Tinha uma igreja que se reunia sem a presença de Cristo. As pessoas vão nas reuniões em busca de uma bênção, para serem abençoadas, para ouvir uma boa palavra e ouvir uma boa música. E ainda querem escolher a música. Não, canta aquela. Por quê? Ouve aquela música. É aquela, eu gosto tanto dela. Mas ninguém te perguntou o que você gosta, querido. As pessoas vão atrás de divãs gospel. Sabe o que é um divã gospel? Ela quer ir numa reunião da igreja porque a semana dela foi estressante. E ela quer relaxar na igreja. Ela quer um culto calmo. Ela quer um culto pacífico, que traga paz interior para ela. Que deixe ela bem. As pessoas querem um lugar confortável para o jovem. Tem que fazer o culto da pipoca, o culto do Batman, o culto do não sei o quê. A conferência da Bala Juquinha. A gente tem que fazer alguma coisa para atrair as pessoas. Para deixá-las confortáveis. Por quê? Porque tudo que se faz em nome do bem-estar do homem. E o que está acontecendo? A gente faz reunião, toca música, grita, confusão. Canta música, dança, faz coreografia, toca chofar, joga sal no chão, dá cambalhota profética, dá, roda. A gente faz tudo sem a presença de Cristo. Sem a presença, não tem presença, querido, não tem presença, não se engane. Não, Deus está aqui. Não, não está. Não está. Se a presença de Deus estivesse aqui agora, manifesta aqui agora, ninguém estaria sentado. Se a presença de Cristo enchesse esse lugar, as pessoas iam se arrepender dos seus pecados, da sua amargura, do seu egoísmo. E eu se voltar para Deus e abandonar a frieza. Qual que é o fim dessa construção? Por que essa casa está sendo edificada? Paulo diz, para que Deus faça morada do seu Espírito no nosso meio. Por que nós estamos levantando essa casa no Brasil? Para que esse trabalho todo? Para que a presença dele habite no meio do seu povo. E aí eu termino com uma citação de Moisés no monte. Uma vez Cristo aparece para ele e fala, Moisés, Êxodo 33. Fala, Moisés, é o seguinte. Você vai guiar o povo, vai entrar na terra prometida, vai um anjo na tua frente, vai ter poder, vai descer maná, vai ter poder, sinais, prodígios. Você vai vencer todos os seus inimigos. Todos os inimigos que se levantarem contra você, vai tudo cair. Você vai entrar numa terra que mana leite e mel, prosperidade. Então Moisés tinha um propósito, guiar o povo para uma terra. Ele tinha manifestação de poder, anjos, sinais, prodígios. O cajado ele saía batendo, as coisas acontecendo. Ele tinha vitória dos seus inimigos. Olha, Cristo fala para ele, todos os inimigos vão cair. Imagina. E ele tinha prosperidade, bicho. Caía a parada dos... saía água da pedra, caía pão do céu, e ele estava indo para uma terra que mana leite e mel. Então, Moisés tinha tudo que um crente evangélico deseja. Propósito, prosperidade, vitória dos seus inimigos e sinais e maravilhas. Tudo o que um crente quer hoje. Porque no Brasil a gente já foi à igreja com propósito, não deu certo, desistiram disso. Aí depois foi a igreja da batalha espiritual, também já desistiram disso, porque não deu certo. Aí depois foi a igreja da teologia da prosperidade. Também já descobriram que isso não serve para nada. E agora a gente é a igreja que está atrás dos sinais de prodígios e maravilhas. Nós queremos sinais, queremos curas, queremos. Mas já descobriu que isso também não está levando a ninguém a nada. Cristo falou para Moisés que ele ia ter poder, propósito, prosperidade, vitória dos seus inimigos.
Só que Cristo fala uma coisa para ele: Moisés, só tem um problema. O povo tem um coração duro. A minha presença não vai com vocês, não. Ele ia ter tudo, menos a presença. Aí Moisés vira para Cristo. Moisés era maluco. Ele fala assim: olha, você vai ter que ser forte, Cristo. Ele não falou assim dessa forma, né? Mas ele falou assim: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Porque ele fala assim: como que nosso povo vai fazer diferença dos outros povos se a tua presença não estiver no nosso meio? Porque o que define se um povo é povo de Deus ou não, gente? A presença. Isso significa que muito que fazemos em nossas reuniões evangélicas não remete a uma reunião de um povo de Deus, porque não tem presença. Nós precisamos nos voltar para Ele. Nós precisamos nos sujeitar a essa construção. Nós precisamos nos sujeitar uns aos outros. Nós precisamos tomar a nossa cruz, abrir mão da nossa vontade, do nosso egoísmo, da nossa espinimbas uns com os outros. Nós precisamos nos unir a essa construção, a essa obra, para que a presença de Deus habite no nosso meio. Queridos, quando a presença de Deus cair sobre o Brasil mais uma vez, as pessoas vão ser atraídas por Ele. A igreja vai crescer. A igreja vai brilhar. Os jovens vão ser salvos. Ninguém vai ter que fazer cambalhota de evangelismo, fazer pirâmides, cuspir fogo. Ninguém vai ter que se vestir de palhaço. Ninguém vai ter que dar folheto. Sabe qual é a maior estratégia de evangelismo? A presença. A Bíblia diz que o Espírito é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito cai sobre nós, querido, nós vamos entrar nas casas, nós vamos nos movimentar na cidade, nós vamos encontrar pessoas e a obra do Espírito vai tirar, arrancar o véu dos olhos dessas pessoas. Sabe qual é o maior método de crescimento de igreja? A presença. A Bíblia diz que a presença de Deus caiu em Atos 2 e de 120 pulou para 3.120. Bicho, o culto começou com 120 e terminou com 3.120. A Bíblia diz que o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Sinistro, velho. Porque a presença estava. A sombra do cara curava, o lenço do cara curava por causa da presença. Bicho, a presença caiu. E as pessoas estavam sendo libertas, salvas. E quem mentia na oferta morria. Aleluia. Glória a Deus. Por causa da presença. Nós precisamos nos envolver com essa obra. Ninguém aqui tem a opção de negar isso. Ninguém aqui nessa sala pode dizer, eu não quero. Ninguém. O Espírito está convocando construtores, obreiros. Aí você fala assim, mas eu sou ruim. Então, é igual um pedreiro mesmo, é ruim mesmo. Bicho, obreiro é um bicho ruim, velho. Com vários defeitos. Mas o poder do Espírito está caindo sobre nós. E Ele está nos empoderando, nos iluminando. E a glória nos transforma a cada dia, de glória em glória. Nós somos transformados, nós somos afetados por causa do anseio para que a casa de Deus se levante, para que a presença dEle caia. Para que as famílias sejam transformadas, para que os jovens sejam livres, para que os drogados sejam libertos, os moradores de rua sejam encontrados pelas comunidades de fé, por causa da presença. Cristo disse em Mateus 24 que nos últimos dias o coração de muitos, ou da maioria, se esfriaria. Você sabe qual é a única maneira do teu coração queimar num tempo de frieza? Se você tem paixão pela presença dEle, se você é uma pessoa que vive no lugar secreto, que tem uma vida de oração, tem uma vida devota a Ele. Que se você tem um coração voltado para a sua obra, e não apenas voltado para si mesmo. Amém, gente? Amém. Agora acordou.
Ele diz que os dias do Filho do Homem serão como os dias de Noé. Você pode falar isso? Dias de? Mais uma vez. Dias de Noé. Aí ele fala assim, Noé construiu uma arca. Enquanto ele estava construindo uma arca, os homens eles comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento. E aí Noé terminou de construir a arca, entrou na arca, veio o dilúvio e levou todo mundo. E ninguém percebeu. Já viu aqueles filmes que Noé está lá, ele vai fechar a arca e todo mundo querendo bater, entrar. Ah, deixa eu entrar então. Isso não aconteceu. O que Cristo diz que Noé construiu uma arca, entrou na arca, fechou a porta, veio o dilúvio e ninguém percebeu. Ninguém percebeu o que Deus estava fazendo. Ninguém se envolveu com a construção da arca. Sabe por quê? Porque eles estavam comendo, bebendo, casando, se dando casamento. Agora a pergunta aqui eu não quero calar, e aqui eu termino. Comer e beber é ruim, gente? Sim ou não? Sim ou não? Casar é ruim? Dar os filhos para o casamento é ruim? Não. Qual que era o problema deles? Qual que era o problema deles? Hã? Mas por que não? Porque eles estavam embriagados com a normalidade da vida. Eles estavam vivendo a sua própria vida. Comendo, bebendo, casando, trabalhando. E eles estavam tão preocupados com a sua própria vida, que eles não estavam com olhos abertos para ver o que Deus estava construindo. O problema é que a construção da casa de Deus tem um prazo, querido. Vai chegar uma hora que ela vai acabar, e quando a construção acabar, o juízo de Deus vai vir e vai levar todos. A pergunta é, você quer gastar tempo com a construção da arca ou com a construção da sua própria vida? Amém, gente? Amém. Você não tem opção. Aí alguém vai falar assim, não, mas a igreja tem problemas. Lógico que tem, querido. A igreja tem fofoca. Quem já ouviu isso? A igreja tem fofoca. A igreja tem mentira. A igreja tem fofoca, gente? Tem mentira? Lógico que tem. Por quê? Porque tem gente. Eu aprendi uma coisa, eu vou ensinar. Prepare-se. Onde tem gente, tem treta. Na tua rua tem fofoca? No teu trabalho tem? E na tua família? Mas por que tem? Porque tem gente, querido. E na igreja? A igreja tem gente. Mas deixa eu dizer uma coisa. A igreja é igual a Arca de Noé. Prepare-se. A igreja é igual a Arca de Noé. Tem todo tipo de bicho lá dentro. É úmido, é confuso, às vezes cheira mal, mas não tem salvação fora dela. É melhor ficar nela do que ficar do lado de fora. Amém, gente? Amém. Ele está nos chamando para ser construtores. Aleluia. Nos envolver com a construção dele. A edificação do corpo de Cristo.